As leis precisam ser interpretadas para que o cidadão possa entender como se chegou até elas. É o caso da prisão de condenados em segunda instância. Por esse motivo, convidamos para a entrevista da semana o escritor e jurista Lênio Streck. O entrevistado desta semana é o jurista Lênio Luiz Streck, que conversou com a nossa produção em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As pessoas estão perplexas e estão preocupadas com a demora nos julgamentos. É muito mais pela demora dos julgamentos do que essa sensação de impunidade, porque a questão da sensação de impunidade se corrige com certeza das punições e rápidas. Isso é uma questão de eficácia do judiciário em cumprir a lei e também o judiciário ter condições, por exemplo, de vagas em prisões, coisa que ele não tem. Então, claro, pesou para o judiciário agiu muito mais por anseios populacionais ou por argumentos de política e moral do que pela Constituição, porque a Constituição, ela diz o contrário do que está dizendo o judiciário nesse julgamento. Todas as pessoas que forem presas em segundo grau e que recorrerem e depois ficar constatado que elas eram inocentes, se for constatado uma nulidade ou alguma coisa dessa, o Estado vai ter que indenizar. Esse é o ônus, tem ônus e bônus. Se o Estado acha que tem que prender antes, primeiro ele tem que dar bons presídios, ele tem que ter vagas em presídios, coisa que ele não tem na medida em que ele até já declarou, o STF declarou o estado de coisa inconstitucional do sistema prisional, e segundo, ele tem que estar pronto para indenizar os erros que ele mesmo tenha cometido, por exemplo, esse caso da discussão no Supremo, no STJ, que se descubra que houve um erro. Isso é uma lenda que se criou. Os dados estatísticos, e há muitos, eu mesmo escrevi muito sobre isso, e há dados que mostram que grande parte dos processos hoje que chegam ao STJ e chegam ao Supremo Tribunal, eles são frutos da Defensoria Pública e, portanto, são centenas e centenas de habeas corpus e, além disso, tem toda a questão do regime de cumprimento de pena. Por vezes, há uma diferença do tribunal. Um tribunal condena alguém por regime fechado, ele cumpre a pena diretamente num regime. Se houve erro nisso, e há muitos casos em que o Supremo e o STJ modificam isso, só isso já colocaria o sujeito no outro regime, por vezes em liberdade. Hoje, na falta de vagas, as pessoas ficam em liberdade. Por exemplo, essa questão da própria Lava Jato nem se enquadra exatamente, não há casos diretamente da Lava Jato que se enquadram, por exemplo, nessa questão da presunção agora na legislação que está se discutindo no Supremo, porque os casos são outros, porque estão fazendo delações e outras questões.